trabalho remoto, teletrabalho, home office. Desde o início da pandemia, em março de 2020, fomos apanhados em cheio por essas palavras e modalidades de trabalho. Passado 1 ano e meio, os termos ainda causam dúvida. Mais do que isso, porém, empresas de educação ainda tentam se aproveitar da experiência e necessidade do ensino remoto emergencial para abrir caminho para a desregulamentação completa da educação à distância. Mas como as diferentes modalidades de trabalho e esse ataque à educação se relacionam entre si? A TV com TE conversou sobre esse tema com Elson Simões Paiva, coordenador da Secretaria de Organização Sindical, Relações do Trabalho, Relações Institucionais e Juventude. O que a gente tem hoje é, diferentemente, óbvio, né, do que tínhamos antes da pandemia, é uma grande salada mista de atividades remotas, online, EAD, não presenciais, ensino híbrido, ou seja, muitos termos misturados, né, para várias atividades diferentes que estão sendo feitas nesse momento da pandemia, porque uma coisa é o ensino à distância, o EAD. O EAD ele já era uma realidade dentro das universidades e faculdades, não só da rede privada, como da rede pública também. E até, de certa forma, principalmente no setor público, né, ajudando muito a disseminação, a distribuição, né, a democratização da universidade. A gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o CCERJ, né, vinculado ao ERJ, vinculado às universidades públicas federais, que faz um excelente trabalho em sistema de EAD. Né? Mas, quando veio a pandemia, todo mundo achou que tudo ia virar EAD, né? Desde o jardim de infância, da creche ao ensino médio. Né? E a universidade, para aqueles que tinham aula presencial e que passaram a ter um ensino remoto, que não é o EAD. Então, na realidade, o que a gente tem hoje, né, em primeiro lugar, nós fomos forçados a esse tipo de trabalho por conta da pandemia, né, óbvio, né? Mas temos que lembrar que, para o ensino médio, já havia uma legislação aprovada no Congresso que era em relação a ter o ensino remoto já, o EAD, não o ensino remoto da maneira que está, mas o EAD, para ter 40% da carga horária do ensino médio. Só que ainda não havia sido implantado. Então, o que a pandemia veio a fazer foi acelerar esse processo de colocação do ensino remoto, que eles confundem que é o EAD e não é o sistema da EAD, né, para poder fazer com que hoje, nas escolas, né, consiga se desenvolver o trabalho que não se consegue fazer de maneira presencial normal, principalmente naquele momento da pandemia. E aí, o que acontece? Nós já estamos vendo alguns movimentos já começando a fazer o seguinte, tentando manter o EAD, esse EAD, o ensino remoto, né? Não EAD, o ensino remoto nas escolas de educação básica, né? Tentando manter isso, principalmente para ir ao encontro do que eles querem, que é a nova base curricular comum, ou base comum curricular, né, do ensino médio, que, na realidade, enxuga disciplinas. E algumas escolas já estão organizando para o ano que vem o seguinte, olha, aquelas disciplinas menos importantes, né, que eles dizem que são as menos importantes, a própria reforma do ensino médio coloca assim, a gente vai passar em aula remota. Porque aí o aluno ele vai até assistir um vídeo daquela aula, não vai precisar nem ter a aula mesmo em si. Basta ele assistir um vídeo, compensa aquela carga horária e acabou. Para não dizer que sumiu com a disciplina ainda, que são filosofia, sociologia, dependendo da escola, vai tirar do aluno, principalmente na educação pública, tá? No ensino médio público. Vão diminuir química, física, biologia, não vão diminuir matemática e português, até porque o pobre trabalhador e mão de obra barata tem que saber ler, escrever e fazer as 4 operações, porque senão, poxa,
Não dá, né? Eles têm que dar instrução para o trabalho semi-escravo, que é o que eles querem implantar. Esses temas, eles se permeiam, né? Porque o ensino remoto, nesse momento, ele vem a fazer isso. E nós somos totalmente contra o ensino remoto, principalmente da maneira que está sendo colocado na educação básica e também, fazendo aqui a crítica ferrenha que existe nesse momento, no ensino superior. Se você reparar, 99,9% das universidades privadas não querem voltar com as aulas presenciais. Por que eles não querem voltar? Porque no primeiro semestre de 2020, todos foram pegos de surpresa com a pandemia. Todo mundo em aula remota. No primeiro semestre para o segundo semestre de 2020, eles perceberam que podiam fazer o seguinte: a Tássia, o Elson, o Leandro dão aula para... Cada um dá aula para uma turma de 50 alunos no primeiro semestre de 2020. Para o segundo semestre de 2020, eu mandei a Tássia e o Leandro embora e o Elson agora vai dar aula para 150. É remoto. No outro período, de 2021.1, que acabou agora e já vai começar o 2021.2, eu percebi que nem o Elson eu preciso mais. Na realidade, eu vou pegar aquelas 3 turmas e vou botar para um professor lá do Ceará, e não mais do Rio de Janeiro, para dar aula para esses 150 alunos e mais 9.490 do Brasil inteiro. Por quê? Porque é online. Está entendendo? O máximo que eu vou fazer é botar alguém ali para ajudar ele a corrigir algumas provas online também, então o aluno também não questiona muito, porque a forma da avaliação mudou, então o aluno também não questiona muito, porque criou uma certa menor dificuldade para se fazer as avaliações. Então, isso vai ao encontro dessa mais-valia na educação que o ensino híbrido, principalmente na universidade privada, fez. Então, nesse momento, é importante que todos nós da educação privada, todos os trabalhadores, porque isso também fez diminuir o número de técnicos nas universidades, fez diminuir o número de técnicos nas escolas de educação básica. Porque se eu tenho menos aluno, eu tenho menos trabalho na secretaria, eu tenho menos inspetores de disciplina na escola, eu tenho menos tudo, menos limpeza, tudo diminui. Então, eu estou agora fazendo a escola, eu vou ter a escola classe A, aquela que vai continuar dando aula para a elite, com todas as disciplinas, com todas as matérias, professor presencial, tudo direitinho. Mas eu vou ter a escola classe C, D e E, que é aquela que vai ficar toda online, principalmente a escola pública, que é o que eles vão querer, porque é menos tempo do aluno na escola, menos comida que ele também vai comer, talvez não seja necessário nem mais todo dia escola. Ao invés de comer 5 dias, vão comer 3. E a sociedade continua toda feliz, porque a mão de obra barata vai continuar se formando, né? E aí não vamos ter mais de novo aquele tempo da filha do pedreiro e do filho da faxineira tendo direito a fazer uma faculdade. O próprio ministro já diz que a faculdade não é para todos, então a gente já vai fazendo todo um combo, né? Vamos usar essa palavra assim, um combo de perversidades na educação, partindo de um detalhe que é importantíssimo para nós, que é a questão da pandemia, que fez com que eles pegassem essa onda e surfassem nela, e ainda estão surfando, e vai ser difícil tirar eles dessa crista. Os trabalhadores da educação vão ter que resistir muito. Um dos requisitos para resistir é compreender. Por isso, voltamos a uma questão básica. Trabalho remoto, teletrabalho e home office são a mesma coisa? É preciso ter em mente que o trabalhador tem 3 meios de cumprir suas obrigações contratuais: nas dependências da empresa, que é o trabalho presencial, na residência do próprio empregado, que é o home office, e à distância, não precisando ser necessariamente em casa, que é o trabalho remoto. O home office, ou seja, o trabalho executado na casa do empregado, também é, obviamente, trabalho remoto, porque não acontece nas dependências da empresa. Mas ele só vai se enquadrar como teletrabalho se demandar a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, computadores, celulares, conexão à internet. Esse é o caso, por exemplo, dos profissionais da educação escolar, tanto professores quanto técnicos administrativos, nas cidades onde as aulas presenciais ainda não foram retomadas ou onde estão acontecendo de forma híbrida. Traduzindo,
Para os profissionais da educação, o trabalho remoto se enquadra sempre na modalidade de teletrabalho. O que não se pode confundir, porém, é a excepcionalidade do ensino remoto adotado como medida emergencial de enfrentamento à pandemia com educação à distância. Nem se pode aceitar que instituições privadas e governo se aproveitem do momento para tentar implementar a modalidade EAD na educação básica e desregulamentá-la ainda mais no ensino superior. Além disso, é preciso lutar para assegurar os direitos trabalhistas e garantir algumas condições, em especial no caso dos trabalhadores em educação. Entre essas questões estão igualdade de direitos com modalidade presencial, como já disposto no artigo 6º da CLT. Estipulação do percentual da jornada a ser cumprido na modalidade remota e na presencial, caso haja o modelo híbrido. Definição de critérios claros e objetivos para o retorno à atividade integralmente presencial, que, no caso atual, só deve acontecer com a devida segurança sanitária. Garantia de que a empresa fornecerá toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento e a realização das atividades de teletrabalho, o que não aconteceu com muitos professores e técnicos administrativos que tiveram que providenciar seus próprios equipamentos. Garantia de reembolso mensal de energia, internet e de outras despesas correntes, caso as atividades de teletrabalho sejam realizadas na residência do empregado. Respeito à jornada e garantia de repouso e do direito à desconexão. Proibição de que as instituições de ensino veiculem aulas gravadas ou ministradas em tempo real para turmas diferentes e em horários distintos daqueles expressamente definidos no contrato de trabalho do professor, em cumprimento ao direito de voz, imagem e trabalho intelectual. Alguns sindicatos no Brasil conseguiram, mesmo no início até da pandemia, no decorrer dela, fazer alguns aditivos a convenções ou, dependendo do caso, fazer alguns acordos coletivos específicos para algumas situações, principalmente em relação à questão do teletrabalho, e que agora também estão começando a ter problemas com relação à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E isso também está fazendo com que algumas instituições estejam começando a forçar os trabalhadores, professores, né, a assinarem termos de confidencialidade. Confidencialidade. Né? O que é isso? Eu não posso divulgar meu diário escolar, as notas do aluno, listagem de aluno, coisas que já não podia mesmo, até por uma questão ética, né? Até. Só que algumas instituições querem que o professor não divulgue e todo o material que ele utilize na escola ou na universidade passa a ser de propriedade da instituição. Vou dar um exemplo para você. Eu criei uma questão, eu sou professor de biologia, eu criei uma questão de biologia para a minha escola A, que eu dou aula, para os meus alunos do 2º ano do ensino médio. Eu quero usar aquela mesma questão em outra escola que eu dou aula, que é o meu trabalho também, até porque a escola, eu produzia. Não posso, porque se eu assinar aquele termo dizendo que é confidencialidade, eu não posso usar mais aquela questão em outro local. Está entendendo? Isso é um exemplo idiota que eu estou te dando, mas que eles querem fazer com que a pessoa, inclusive, seja escrava intelectual do seu empregador. Ou seja, é claro que a gente sabe muito bem que todo material que é produzido e é pago pelo empregador para você produzir e estar num determinado acordo que aquilo é feito daquela maneira, por exemplo, eu posso produzir uma apostila para a escola, eu posso escrever um livro para aquela escola, não tem problema nenhum. Me pagando, se eu vou cobrar R$1 ou se eu vou cobrar 1 milhão, o problema é meu, é o meu valor. Eu vou lá e digo, acabou, eu entrego o meu direito autoral até para a empresa, mas é uma relação de direito autoral que eu estou passando, e não uma relação de trabalho. Por eu estar trabalhando naquela instituição, qualquer coisa que eu produza intelectualmente ali é dela. Não, não é dela. Ainda mais a relação ensino-aprendizagem, onde você usa a sua própria técnica, né, de suas ferramentas, para você poder desenvolver uma aula
e avançar no conteúdo. E eu vou usar isso na escola A, na escola B, na escola C, ou onde eu quiser usar. Posso ir para a praça e fazer aquilo. Eu sou professor. Professor é professor em qualquer lugar, né? Então, ele pode usar em qualquer lugar. Então, os acordos e convenções, com certeza, alguns esse ano ajustaram algumas coisas, mas ainda não estão, vamos dizer assim, completamente dentro das convenções, tá? Como uma regra geral. Isso não está sendo colocado ainda. Em alguns locais, esse debate começou a ser feito, até por conta disso que eu estou te falando, da Lei Geral de Proteção de Dados, que começa a questionar essa situação também, de produção intelectual dos profissionais de educação.